Opa, beleza? Vamos lá para a aula de movimento gráfico. Bom, o mercado ele tem três movimentos: o movimento de alta, o movimento de baixa e o movimento lateral, ok? O gráfico sempre vai se mover assim, ele se move em ondas, em ondas de alta, ondas de baixa e ondas laterais. Eu vou explicar isso para vocês agora lá no Paint. Bom, quando vocês abrirem um gráfico, vocês podem se deparar com possíveis movimentos do preço, dele fazendo ondas, mas eu vou explicar isso de uma forma mais didática. O gráfico, ele sempre vai fazer ondas de alta, ondas de baixa, ondas de alta, ondas de baixa, mas são as nossas linhas de tendência e a nossa linha de suporte e resistência que vai identificar um possível movimento de alta ou de baixa a longo prazo. Como assim? Você pode abrir o gráfico e se deparar com um gráfico fazendo ondas de baixa. O que vai acontecer? Você vai pegar uma linha e marcar os topos dessa movimentação. Isso aqui se chama... Deixa eu botar, diminuir aqui. Uma LTP, ou seja, uma linha de tendência de baixa. Você sempre vai colocar a LTB nos topos da tendência. Uma LTB se identifica quando um topo é mais alto, um topo é mais baixo do que o outro. Quando um topo é mais baixo do que o outro, você pode identificar ali que o preço está andando numa direção de desvalorização da moeda. E sim, fundos mais baixo do que o outro. Ele pode fazer fundos mais baixos. Então, além de tendência de baixa, ele também serve como resistência. A mesma coisa, o preço, a gente marca uma resistência no gráfico, o preço ele tende a bater na resistência e cair. Bate na resistência e cair. A resistência aqui na linha de tendência de baixa é como se fosse uma resistência diagonal. Ela não vai deixar o preço romper esse movimento de declínio de baixa. Ele vai tocar na nossa LTB e tende a cair de novo. Mas cuidado! Como é que eu vou identificar um possível movimento de uma tendência de baixa? Quando você vê que tem um topo, primeiro topo, e logo em seguida um segundo topo mais abaixo, você já pode marcar a sua linha de tendência de baixa. Você conecta a sua linha no primeiro topo, depois no segundo topo. É no terceiro topo, mais abaixo do que o outro, que a gente vai entrar. A gente já marcou a nossa linha de tendência no primeiro e no segundo topo. Você vai esperar o gráfico andar e tocar na nossa linha de tendência de baixa para nós efetuarmos uma ordem de venda. A gente vai vender. Então a gente vai botar para a próxima vela, ou para quem opera um pouco de tempo, né? Bota para 2, 3 minutos e espera o preço brigar na região e cair, para nós ganharmos a nossa operação. Somente no terceiro topo a gente vai fazer as nossas ordens, ok? Isso serve também para tendência de alta. Vou explicar aqui. Quando nós abrirmos o gráfico, que depararmos com esse movimento, um topo, logo em seguida um topo mais alto do que o outro, né? Um topo mais alto do que o outro. A gente vai fazer o quê? Vamos colocar uma LTA, linha de tendência
tendência de alta. A linha de tendência de alta, ela vai ser colocada nos fundos do movimento. Sempre nos fundos. A gente identifica uma tendência de alta quando a gente vê um rompimento de um topo. Tá aqui, ó. Rompeu o topo. Rompeu o topo aqui, ó. Fez um topo mais alto e fez um fundo mais alto do que o outro lá atrás. Então a gente já tem possivelmente um movimento de alta. O que a gente vai fazer? A gente vai botar a nossa linha de tendência de alta conectando os fundos. A gente vai identificar um fundo. Fez um fundo mais alto, a gente já tem o nosso segundo fundo. O que a gente vai fazer agora? Conectar a nossa linha de tendência de alta nesses dois fundos aqui e esperar o preço vir tocar pela terceira vez. Quando o preço tocar, ele tende, ele tem uma tendência de alta, então ele tende a respeitar esse movimento. E é no terceiro toque, terceiro fundo, que a gente vai efetuar nossas ordens de compra. A gente vai comprar. Quando a gente compra, a gente está falando que o preço vai subir, vai valorizar. Então a gente coloca ali um determinado tempo. Para quem opera reversão, vai ser para a próxima vela. Para quem quer esperar o preço, ver se realmente ele vai subir, coloca ali mais tempo. Bota ali 4 minutos, 3 minutos. Eu sempre coloco para 2 minutos, quando é assim. Quando não tenho uma confirmação exata se aquilo dali vai ser forte o suficiente. Depois eu vou explicar para vocês sobre confluência, né? Então, uma linha de tendência de alta, você vai sempre conectar os fundos e ela sempre vai servir como suporte. É um suporte diagonal. Quando o preço não está lá, que eu expliquei para vocês na aula de suporte e resistência, quando ele está tentando romper aqui embaixo, ele se depara com um suporte. Quando ele tenta lá romper embaixo, ele tende a não romper. Então a gente faz ordens de compra no suporte. É a mesma coisa. A gente vai fazer ordens de compra numa linha de tendência de alta quando ela tocar no terceiro toque da linha de tendência. Vai acontecer sempre? Não, não vai. O gráfico é soberano, igual eu expliquei para vocês. A gente trabalha com probabilidade e padrões. Se o mercado fosse 100% certo, já tinha um monte de gente rica já aí. Não é. Basta a gente ter gerenciamento e controle. Bom, a linha de tendência de alta vocês já viram aqui que é como se fosse um suporte que não deixa o preço cair. É um suporte diagonal. E a linha de tendência de alta é como se fosse uma resistência diagonal que não deixa o preço subir. Sempre rompendo aqui, ó, uma linha de tendência de alta, ele sempre vai romper um topo maior que o outro e vai fazer fundos maiores do que o outro. Então a gente já identifica aqui uma tendência de alta a partir desse movimento aqui. De todo esse movimento aqui, a gente já começa a identificar um possível movimento de alta, uma tendência de alta. Então vamos para a consolidação. Aqui no mercado financeiro, a gente vai se deparar muitas das vezes com o preço andando lateral. Dentro desse canal, o preço vai fazer toques na resistência, toques no suporte, resistência, suporte, resistência. E assim você vai prestar atenção no seguinte: o preço ele está andando em lateral. Então aqui você percebe que ele está em uma consolidação ou lateralização. Uma consolidação ou uma lateralização. Quando o preço começa a tocar suporte, resistência, suporte, resistência, suporte, o que a gente vai fazer? Tem gente que opera consolidação. Eu não costumo operar consolidação.
Muitos dos fatos eu vou falar para vocês ao longo dos vídeos. Tem gente que opera, quando já identifica aqui um topo duplo, então provavelmente aqui embaixo ele vai comprar, esperando que ele respeite esse canal de suporte e resistência. Ele vai comprar, vai vender, até uma hora o preço romper e seguir um caminho, uma tendência de alta, uma tendência de baixa. Beleza? Vamos lá no gráfico identificar isso aí. Aqui a gente está se deparando com o quê? O gráfico aqui nesse momento ele fez o quê? Ele caiu, certo? Então a gente vai colocar aqui, ó, uma linha conectando os topos do gráfico. Vou conectar o topo dele. O que acontece nessa tendência aqui? Não tinha um fundo aqui? O que acontece? O preço rompeu e fez um fundo mais lá embaixo. Depois que o preço rompeu, que fez um fundo aqui embaixo, o que ele fez aqui? Ele fez um topo. Vou botar o topo de branco. Fez um topo aqui. Certo? E tem outro topo aonde? Lá em cima. Tem um topo aqui. Ok? E ele está fazendo o que? Ele está rompendo os fundos. Rompendo uns fundos e os topos não estão chegando perto do outro. Aqui também tem um topo. Ó. Aqui é um topo também. Então, você está vendo aqui que tem topos mais baixos do que o outro e fundos mais baixos do que o outro. Aqui tem um fundo, ó. Um fundo aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? E o gráfico está rompendo e está caindo e fazendo topos bem pequenininhos. Topos sem muita euforia, né? Aqui tem um topo aqui, ó. Tem um topo. Aqui tem outro topo aqui embaixo, aqui, ó. Tá vendo? Um topo aqui, topo aqui, topo, topo. E vem os fundos, fundo e mais embaixo aqui. Mais embaixo aqui a gente tem o quê? A gente também tem um fundo, ó. Tá vendo? Um fundo aqui. Aí a tendência acabou. Aí começou a andar lateral. Então a gente identificou aqui uma tendência de baixa. Entendeu? Ele sempre vai se mover desse jeito. Um movimento de baixa de uma tendência, rompendo fundos e fazendo topos mais baixos do que o outro. Essa é uma tendência de baixa. Agora vamos ver uma tendência de alta? Pois bem, o que você já enxerga de cara aqui nesse movimento aqui? Um movimento de alta, né? Significa que o preço está valorizando. Então o preço vai andar em ondas, fazendo o quê? Rompendo topos e fazendo fundos mais altos do que o outro. Então a gente vai fazer o quê? Botar uma linha de tendência nos fundos, conectar o primeiro com o segundo fundo que a gente achar aqui. Aqui, ó. Identificamos essa tendência. O que o preço fez aqui? Aqui não, fundo, eu vou botar o fundo de amarelo. Aqui tem um fundo. Eu vou colocar o topo de branco. E fez um topo aqui. Beleza, o preço andou até aqui. Ele caiu. O que ele fez aqui? Ele fez um fundo. Você tem que ficar esperto, ó. Fez um fundo aqui embaixo. Provavelmente ele vai romper. Rompeu e fez o que aqui? Fez topo. Fez um topo aqui. O preço rompeu e fez um topo lá em cima. E o que ele fez agora? Fez um fundo. Ah, e não se engane, viu? Isso aqui também é um fundo, ó. Isso aqui é um fundo. Um fundo mais alto do que o outro. O que ele fez aqui? Para uma tendência continuar, ele tem que fazer o quê? Ele tem que romper esse topo. Foi o que ele fez. Ele rompeu o topo. Lá em cima. Ok? E aqui o que ele fez? Ele fez aqui um respeito, né? Aqui é um topo, então aqui ele encontrou uma resistência. O que eu falei para vocês? Se não rompeu a resistência, o que ele vira? Um suporte. Então aqui também, nessa região, ele fez um fundo. Ele fez um fundo aqui. Então você percebe que
tem fundos mais altos do que os outros e topos mais altos do que o outro. Então a gente está diante de uma tendência de alta, uma LTA, ok? A gente vai agora ver uma consolidação. Aqui, gente. A gente achou aqui o que? Movimentos laterais, certo? O preço está andando de lado, olha só. Isso aqui é uma consolidação. Ele sempre vai chegar nessa zona. Por que isso está acontecendo? Ele está rompendo e volta de novo para o canal. Rompe e volta de novo para o canal. Como eu falei para vocês, o gráfico não é certo. Ele não é 100%. Mas o que está acontecendo aqui? O preço está chegando nessa região e voltando de novo para o canal. Fazendo ondas de alta, ondas de baixa, pequenas ondas. Algumas respeitam, outras não respeitam. Mas ele está andando lateral. Isso é uma consolidação. A gente evita operar nessas situações aqui. Tem gente que opera, mas o que eu estou te falando, opera suporte e resistência, mas pode acontecer isso, ó. Romper, mas volta para o canal. Estava errado? Não estava errado, mas o preço não respeitou a sua ordem e te deu loss. Então a gente não costuma operar consolidação. Consolidação tem em todo o gráfico. Se você abrir o gráfico e for estudar o gráfico, olhar todo o santo dia, você claramente vai bater o olho e falar, olha, está numa tendência de alta, olha, está numa tendência de baixa, olha, está na consolidação. Percebe que são só esses três movimentos? Tem gente que olha o gráfico e fala, nossa, não sei o que está acontecendo, nossa, como é que opera isso? Nossa, que bagunça. Cara, se você olhar o gráfico todo dia, com o que eu estou te ensinando, você vai saber o que está acontecendo. Você vai saber se o gráfico está caindo, se o gráfico está subindo, se ele deu uma subida, se o gráfico começou a lateralizar. Tá vendo? Começou a lateralizar. Saber ler o gráfico, pô. Tá vendo? Não é complicado, gente. Não é complicado. São apenas esses três movimentos. Você tem que treinar o seu olho. Porque o que eu tô te mostrando aqui são movimentos que o mercado faz cotidianamente. Cotidianamente. Mas saber a hora de entrar, como esse movimento vai funcionar, em que tempo gráfico ele está consolidado ou está tendo uma tendência, aí vai ser outros 500 que eu vou ensinar mais adiante. Mas primeiro, identifica esses três movimentos, tá? Identifica. Quem está assistindo meu vídeo aí, ó, para aprender isso aqui, sabe meu contato, tá? Manda umas fotos para mim. Quem tem meu contato aí, manda umas fotos para mim para eu poder confirmar, para eu poder mostrar, tirar dúvida, ok? Quem tem interesse em aprender também, são poucas pessoas. Mas o que eu estou te mostrando é isso aqui, ó. Você abre o gráfico, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai identificar a situação do mercado, ó. Aqui, ó. Olha o tamanho dessa tendência de alta, tá vendo? Marca uma linha, você está sabendo que o preço está andando numa alta. É complicado? Pode parecer no começo, mas eu estou te mostrando que é simples, entendeu? O mercado é simples. Difícil, mais simples. Complexo, mais simples. Então, olha só. Bicho de sete cabeças pode parecer no começo, mas se você saber identificar e engaiolar o preço, como assim engaiolar? Você bota suas linhas de análise e vê o que o preço está fazendo ali, ó. O preço está seguindo um caminho de alta, está seguindo um caminho de baixo, ou se ele está sendo lateralizado. Então, gente, treinem isso bastante, viu? Isso aqui que eu mostrei para vocês é uma mesclagem também do suporte e resistência que eu ensinei na videoaula anterior. Ok? Então, tamo aí, o que deve é. Falou, estudem.